Amém. Vamos orar? Feche seus olhos, por favor. Deus querido, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos dirigir agora. Quando nós nos debruçamos diante da Tua palavra, que o Teu Espírito nos conduza a pastos verdejantes. E que o Senhor abra os nossos corações, as nossas mentes, para que os oráculos do Senhor penetrem em nós. Para que a Tua verdade nos transforme, nos sacie. Por que não também, ó Deus, para que a Tua verdade salve vidas nesta manhã. Misericórdia, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Abra sua Bíblia em Jonas, no capítulo 4. Deixe sua Bíblia aberta em Jonas, capítulo 4. Nós vamos pensar sobre o tema correndo à frente de Deus. Correndo à frente de Deus. Jonas 4. Cada país tem seus heróis. Alguns países têm mais, outros têm menos. No Brasil, um dos nossos é Tiradentes, talvez Dom Pedro II. Nos Estados Unidos eles consideram muito George Washington, Abraham Lincoln. Na Inglaterra existiu um homem chamado Oliver Cromwell. Ele entrou para a história como renomado militar e líder político. Mas também na Inglaterra ele foi um dos grandes nomes do puritanismo inglês. E como era de costume, os heróis tinham imagens que eram pintadas na época em que não havia fotografia, e para que o rosto deles se perpetuasse por gerações, geralmente o que você fazia? Você chamava um pintor, e o herói da nação ficava posado enquanto o pintor pintava seu rosto, seu busto, para que toda a posteridade guardasse uma lembrança da fisionomia da pessoa. E conta-se que quando Oliver Cromwell estava a postos para ser pintado, ele virou para o artista e disse que queria uma figura dele sem qualquer lisonja. Ele queria um retrato fiel do rosto dele. E nas palavras do próprio Oliver Cromwell, ele disse que queria que o pintor o pintasse com rugas e verrugas. Eu quero meu rosto com rugas e verrugas. Desde então, essa expressão ela tem sido usada no mundo inteiro para expressar o desejo de se apresentar fielmente à pessoa como ela é. Fulano de tal com rugas e verrugas. Fulano de tal não apenas com as delicadezas, mas também com os defeitos. É isso que se quer dizer com a expressão. Quando nós lemos Jonas, capítulo 4, que é o texto que nós temos diante de nós, o que nós temos é o profeta com rugas e verrugas. É um Jonas sem Photoshop. Photoshop é aquele programa de computador que é usado para você tornar fotografias lindas, maravilhosas, aquelas que você vê na revista e pensa, poxa, mas fulano não tem barriga, fulano não tem ruga, fulano não tem nenhuma marquinha no rosto, os dentes são perfeitos, branquinhos. O Photoshop faz tudo isso. Jonas é o profeta sem retoques, no capítulo 4, é o profeta sem maquiagens. É curioso porque ele foi o profeta mais bem sucedido de Israel, nós já vimos isso, o mais bem sucedido de todos os tempos. Mas a conclusão do livro dele não nos deixa um Jonas com uma bela imagem. O Jonas do capítulo 4 é um homem que não ficou bem na foto, é um homem que está correndo à frente de Deus, um homem que tomou a dianteira da sua própria vida, e disse a Deus que Deus não teria qualquer respaldo sobre ele. Jonas, ele recebeu um chamado de Deus, no capítulo 1 nós já vimos. Mas ele correu do comissionamento dele. Deus correu atrás dele e capturou ele pela graça. Jonas passou a correr com Deus.
E quando ele correu com Deus, ele viu maravilhas acontecendo na cidade de Nínive. E toda essa história, com erros e com acertos, nós já estudamos, e está tudo bem narrado até o capítulo 3 do livro do profeta. O ápice do livro, a apoteose do livro, o momento marcante do livro, está no capítulo 3, quando nós vemos a compaixão de Deus pela cidade pecadora. Também a compaixão de Deus por Jonas. Nós lemos no capítulo 3 que a cidade inteira se converteu após ouvir a mensagem que Jonas pregou, resmungando, mas pregou. E o resultado foi que Deus, naquele momento, não puniu a cidade de Nínive. E aí a gente fica perguntando o seguinte: que profeta não gostaria de ter colhido o sucesso que Jonas colheu? Mas o capítulo 4 nos mostra que Jonas não gostou de nada do que aconteceu. Fica claro para nós quando a gente lê o último capítulo dessa história. A história de Jonas, a princípio, quem lê o capítulo 4 desapercebidamente, lê um final infeliz. O final feliz seria se Jonas tivesse terminado no capítulo 3, versículo 10. O capítulo 3, versículo 10 é o final das novelas globais, é o final dos filmes de Hollywood, é o final dos romances mais queridos da literatura mundial. Agora, o livro de Jonas termina no capítulo 4, uma espécie de tragédia shakespeariana. O texto diz assim, no capítulo 10, capítulo 3, verso 10, com final apoteótico. O texto diz assim, Jonas 3, 10: tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Eu peguei a Bíblia que Samuel e Isabela liam, uma delas de quando eles eram crianças, uma Bíblia da Turma da Mônica, contando as histórias bíblicas. E eu fiz questão de ir ao livro de Jonas. Sabe aonde a história infantil termina o livro de Jonas? Capítulo 3, versículo 10. Não existe o capítulo 4. Porque o capítulo 4, eu repito, narra um final, a princípio, infeliz. Veja comigo o capítulo 4. Começa assim no verso 1. Jonas, porém, ficou profundamente descontente e com isso enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. E aí Deus, a partir do verso 4, inicia um diálogo, um processo de restauração na vida de Jonas, que nós vamos ler adiante. Mas a gente percebe já lendo os 3 primeiros versículos de Jonas capítulo 4, que o capítulo 4 nos apresenta um Jonas com rugas e verrugas. Um Jonas que tomou a dianteira, correu na frente de Deus. Um Jonas que se fez juiz dos fatos. Um Jonas que se deu mal, mas se deu muito mal, é o que nós veremos. E aí você pode perguntar o seguinte: por que que Deus fez questão de terminar o livro no capítulo 4? Por que que Deus não terminou o livro no capítulo 3? Afinal de contas, o objetivo de Deus com Jonas não era ver a cidade de Nínive salva. Sim e não. O objetivo de Jonas era também mostrar o coração de Jonas. Deus quando chama, Deus quando envia o profeta e vê o profeta relutando, Deus está nos dando a chance com o capítulo 4 de mostrar como nossa alma verdadeiramente é. Ao mostrar quem Jonas era, Deus nos deu a chance de nos revelar quem nós somos. Jonas 4 é um espelho para a nossa alma, gente.
Por isso que Deus não terminou no capítulo 3. Tantas vezes, quando a gente olha para a vida de alguém, como por exemplo Jonas, se você e eu estivéssemos vivendo próximos a Jonas, se nós tivéssemos ouvido a notícia de que Nínive toda havia se convertido, de que Deus havia arrependido-se de derramar juízo sobre a nação naquele momento, se nós ouvíssemos as pessoas contabilizando os resultados, nós diríamos: esse homem é um homem de Deus. Mas na verdade, de uma hora para outra, quando as coisas fugiram do controle de Jonas, e nós lemos claramente Jonas dizendo no capítulo 4, verso 2, que ele entendia que quando ele fosse lá e pregasse a mensagem de juízo que ele pregou, ele entendia que Deus usaria aquela mensagem para destruir a nação e não para restaurar a nação. E aí ele se irrita, e Jonas 4 se torna um espelho para nós. Um espelho que reflete a verdade bíblica que diz que o Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. 1 Samuel 16, verso 7. Nós olharíamos para o Jonas bem sucedido e diríamos: que homem, quantos resultados. Sim, tudo bem, no início ele teimou com Deus, mas ele se arrependeu, ele mudou de vida. Então Jonas 4 serve para mostrar para nós não apenas que Deus quer salvar Nínive. Jonas é o livro que serve para mostrar para nós o quanto Deus tem que ter paciência do povo dele, de mim e de você. Deus olha para o coração. Deus não vê apenas a carcaça, as aparências. As rugas e as verrugas de Jonas estão visíveis no ressentimento de Jonas. Você começa o capítulo 4, tendo lido o capítulo 3, verso 10, do grande sucesso, da manifestação poderosa de Deus, mas você já começa no capítulo 4, lendo do ressentimento, e mais, da ira. O texto diz que ele se ressentiu e ficou profundamente irado, ele se descontrolou. Se tivéssemos uma imagem em um filme desse momento de Jonas, nós veríamos Jonas chutando as pedras, gritando de raiva e de ira, porque Deus havia salvado aquele povo. Pense nessa cena. Pense na cena de um crente blasfemando e dizendo: meu Deus, por que o Senhor fez isso? Para Jonas, Nínive não merecia a compaixão de Deus, não merecia a graça de Deus. Para Jonas, a sentença de Deus sobre Nínive deveria ser condenatória e não salvadora. Jonas estava correndo na frente de Deus, Jonas estava tomando o lugar de Deus na vida dos ninivitas e na vida dele mesmo. Jonas havia se tornado juiz. Então veja que nós somos como Jonas. Às vezes Deus nos chama para algo, Deus nos comissiona para alguma coisa, e a gente corre de Deus, e como um filho emburrado, nos trancamos dentro do quarto. Queremos distância do pai e da mãe, queremos distância de Deus, corremos, batemos a porta e nos trancamos. Aí Deus vai lá, bate na porta, abre a porta, destranca, aí Ele abre, aí o pai entra e eles se acertam. Só que aí o pai diz: olha meu filho, mas não tem jeito, a gente tem que enfrentar aquele assunto, você tem que ir para Nínive. Tá bom, eu vou. Chega em Nínive, prega a mensagem, Deus salva, Deus opera. Só que agora o que o filho faz? Ele continua no mesmo caminho com o pai. Ele não corre de volta para o quarto, ele não corre do pai, ele anda na mesma estrada, só que ele corre na frente. Sabe aquele filho que larga o pai para trás, larga a mãe para trás, emburrado, com raiva, porque não gosta do que o pai está fazendo? Então o livro de Jonas serve não só para dizer que Deus quer salvar as nações até os confins da terra. O livro serve para mostrar a paciência, a compaixão de Deus com o povo dele. O povinho ruim que nós somos. Ora, correndo de Deus. Ora, passando na frente de Deus.
ora caindo no fundo dos mares, na barriga de um grande peixe, porque se trancou no quarto, ora emburrado, irado, ressentido, lá longe, e Deus lá atrás. Gente, a história de Jonas está na parábola do filho pródigo. O filho pródigo corre de Deus, o filho mais velho corre na frente de Deus. O filho pródigo foge de Deus, o filho mais velho fica em casa, fica na mesma estrada que Deus, só que corre na frente, é o juiz da situação. Então leia Jonas não como o manual missionário para a igreja apenas, leia Jonas como o espelho da alma do crente. Então, olhando para o capítulo 4, diante desses fatos, a gente encerra essa série em Jonas fazendo duas perguntas. Primeira, que resultados colhem quem corre na frente de Deus? Quais são os resultados da obstinação na vida de um crente teimoso? De um crente que não tranca mais dentro do quarto, que tomou a estrada de Deus, mas que quando se dá conta, olha para trás, largou Deus para trás. Quais são os resultados na vida de um crente teimoso, obstinado, na teimosia? E a segunda pergunta é, que resposta Deus dá ao filho que corre na frente dele? A gente pode enxergar aqui a resposta da compaixão do pai amoroso. Então, em primeiro lugar, os resultados da obstinação do filho teimoso, e em segundo lugar, a resposta da compaixão do pai amoroso. É isso que a gente vê em Jonas 4. Vamos lá, os resultados da obstinação do filho teimoso. Gente, nós não fomos criados para viver separados de Deus. Deus não nos criou para nós corrermos dele em desobediência. Mas também Deus não nos criou para nós vivermos na frente dele com teimosia. É aqui, Deus, é desse jeito que eu quero, o caminho é esse, me siga, Deus. Não, Deus não nos criou para isso. Mas infelizmente a maioria de nós ou está correndo dele, ou está correndo na frente dele. Ou está dizendo, eu não quero esse caminho, ou está dizendo, Deus, siga o meu caminho. E a obstinação do pecado vive lutando dentro da gente, separando-nos do Pai o tempo todo. Irmãos, como eu gostaria que o Espírito de Deus nesse momento nos convencesse dessa realidade. O desejo do coração do pecador é fazer prevalecer a vontade dele. E isso inclusive crente, o desejo do coração é sempre sobrepujar toda e qualquer autoridade sobre a vida da gente, inclusive a de Deus. Toda e qualquer autoridade sobre nós a gente rejeita. Gente, e nós vivemos momentos diabólicos no Brasil, onde, por exemplo, ninguém mais confia em autoridades. Isso é o caos, meu povo, isso é o caos. Olhe para os profetas e veja o que Isaías diz. Quando Deus quis punir Israel, Deus levantou líderes que o povo não tinha neles confiança. O resultado de uma nação que não confia mais em seus líderes, que não tem mais o respeito pelas autoridades, é uma nação que está ou fugindo de Deus, ou correndo na frente de Deus. Para Jonas, Nínive não merecia essa compaixão. O desejo do nosso coração sempre é fazer toda e qualquer autoridade que se levanta sobre nós cair por terra, inclusive a de Deus. E quando a gente não consegue, a gente corre, ou dele, ou na frente dele. E olha os resultados. Olha o que Jonas colheu. Em primeiro lugar, a obstinação do filho teimoso o faz ser derrotado pelas paixões. Porque quando a gente foge de Deus, ou corre na frente de Deus, sabe o que no fundo a gente quer? Liberdade. Liberdade para dizer sim, eu estou fazendo o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero, para ser feliz como eu quero.
Quando um filho desobedece um pai, na verdade ele quer liberdade. Liberdade para realizar o grande desejo da vida dele. Mesmo que esse desejo daqui a pouco mude, mas naquele momento é o grande desejo. Só que o que a pessoa não se dá conta é que quando você fica obstinado na teimosia, você se torna escravo das suas paixões. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Desgosto e ira são sentimentos fortes o bastante para destruir a alma de um ser humano. Agora, quando você junta desgosto com ira no mesmo coração, esses sentimentos cancerosos matam a alma. Quanta gente desgostosa e irada! A obstinação do filho teimoso, derrotado pelas paixões. Eu não quero Deus salvando Nínive. O que ele não percebeu é que essa ira agora é que controlava a vida dele. E como é triste viver controlado pelo desgosto. Você já se viu assim, vivendo desgostoso, desgostosa? O que a gente não percebe é que esses sentimentos são escravizadores. São senhores de muita gente. Desgosto, ira, rancor. Jonas estava obstinadamente apegado a 3 pressupostos equivocados, três coisas pelo menos. Primeiro, a teologia desgraçada dele, que dizia que Nínive não merecia a compaixão de Deus. Sabe quando o ser humano põe na cabeça uma ideia e vive dessa ideia, e vive por essa ideia? Teologias desgraçadas. Não, Nínive não merece. Não, você pode dizer o que você quiser, mas eu penso que é assim. Oh meu Deus, você pode dizer o que você quiser, mas Deus falou para mim que é assado. Olha, quando alguém fala assim com você, desista, não queira debater. Porque quando a pessoa chega dizendo, Deus falou para mim, ou eu acho que tem que ser, acabou, não queira argumentar, porque ela não está aberta a diálogo. E nessas horas, eu particularmente, prefiro perder o argumento do que perder a pessoa. E Jonas está assim, com a sua teologia, sua ideologia desgraçada. Nínive não merece compaixão e graça de Deus. O segundo pressuposto é a imagem dele diante dos homens, isto é, a opinião de Israel. Agora, Jonas estava preocupado com o que Israel ia dizer dele. Espera aí, Jonas, você foi lá em Nínive pregar salvação, o povo lá converteu. Então ele está preocupado com a imagem dele, com a reputação dele. E em terceiro lugar, o projeto de felicidade pessoal dele, qual seja, viver feliz e realizado, sem nunca mais ter que preocupar com Nínive. Então quando você junta teologia, ponto de vista divergente de Deus, quando você soma isso com a preocupação com o que os outros vão pensar de você, com o seu desejo egoísta, com a sua paixão descontrolada, você se torna escravo dos seus sentimentos. E sempre que se achar desgostoso ou irado, o recado bíblico é: examine cautelosamente seu coração. Por que tanto desgosto? Da onde está nascendo isso? Por que tanta ira? Recorra à palavra de Deus, queira entender de onde está vindo esse sentimento canceroso. Geralmente, ressentimento e ira nascem de corações teologicamente equivocados, biblicamente equivocados, ideologicamente influenciados, egoisticamente dopados, entorpecidos pela vaidade e pelo prazer. Jonas ficou profundamente descontente com a compaixão de Deus e se irou descontroladamente. Irmãos, a obstinação do filho teimoso faz esse filho ser derrotado pelas paixões. Em segundo lugar, a obstinação do filho teimoso destrói a paz. Porque imagina, desgosto desse tanto no coração, descontentamento, ira.
E ele ainda diz aqui no versículo 2: eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo. Eu sabia que o Senhor é paciente. Eu sabia que o Senhor é cheio de amor. Eu sabia que o Senhor promete castigar, mas quando o pecador se arrepende, o Senhor salva. Eu sabia disso e eu não gosto disso no Senhor. Aí ele vira: agora, Senhor, tira a minha vida. Eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que ver a vontade do Senhor se cumprindo. Oh meu Deus, triste, um profeta bem sucedido, mas profundamente descontente, descontroladamente irado, totalmente destruído, sem paz. Um homem cansado, é lógico, viveu fugindo de Deus. Quem vive correndo de Deus se cansa, se prostra. E o que o cansaço é capaz de fazer na vida de alguém é algo indescritível. Certa vez um pastor procurou o Lloyd Jones e falou para o Lloyd Jones que estava sofrendo, passando mal, e o Lloyd Jones foi levantando a vida dele, escutando. Aí ele virou para ele e falou assim: faz o seguinte, tira 30 dias de férias, descansa o coração, e aí você volta para a gente conversar. E foi batata. Jonas viveu correndo de Deus. O coração dele não parava de remoer o desgosto. A adrenalina, estimulada pela ira, bombardeava o corpo dele com descargas constantes, produzindo ainda mais ansiedade, roubando dele a paz. E não é por menos que ele desejasse a morte. Quem constrói a vida sobre planos que não são os de Deus, perde a paz. Porque não consegue dizer, no fundo, como Paulo disse: eu sei em quem tenho crido. Não consegue raciocinar como Abraão na hora de entregar o filho. Tá, mesmo que eu entregue, mesmo que Deus o leve, Deus é poderoso para trazê-lo de volta. Então viver teimando com a revelação de Deus na Bíblia, viver alimentando o ego diante dos outros, a escravidão da ideologia, a escravidão midiática, a escravidão das paixões. E essa era a escravidão de Jonas. Um homem obstinado, teimoso, que perdeu a paz. Terceiro lugar, a obstinação do filho teimoso desvia ele do propósito dele. Qual era o propósito de Deus para o profeta? O propósito de Deus para o profeta era ouvir Deus, anunciar a mensagem de Deus e ver a transformação de Deus, e com tudo isso se regozijar. Agora olha o que Jonas diz no verso 3. Jonas 4:3. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Quando você começa a analisar a vida e as coisas, dizendo como Jonas: para mim é melhor assim, você está perdido. Olha, para mim é melhor assado. Para mim, Deus, eu prefiro morrer do que viver. Você consegue ver esse câncer? Um homem que perdeu o propósito da vida, um homem que não enxergava mais a vida pelos propósitos de Deus, mas um homem que enxergava a vida pelos propósitos de mim mesmo, o melhor para mim mesmo, o melhor para mim, que se dane o resto da família. Isso ficou muito bem retratado na propaganda da Coca-Cola recentemente, vocês viram? A menina que se senta toda de preto na mesa com raiva de todo mundo, falando que tinha que ir embora, que tinha que fugir. Aí de repente vem a mãe, entrega um macarrão preto da cor da roupa, com um ovo frito na forma da guitarra. Aí ela já pensa: opa, a mamãe me deu o que eu gosto, então eu vou levar a mamãe quando eu fugir. Aí vem o pai: você aceita Coca-Cola? Opa, papai pondo Coca-Cola para mim, então eu fujo com papai e com mamãe. Aí vê o outro dando um sorriso para mim. Aí ela diz: então tá bom, vamos fazer o seguinte. Ela pensando: vamos fazer o seguinte, vamos fugir todo mundo junto. Essa geração que vive do mim mesmo, do que é bom para mim, e não do que é o melhor de Deus, não o que é o melhor para todos, e não o que é melhor para o reino. Essa obstinação do filho teimoso desvia o filho do propósito de Deus, que é a glória de Deus, que é o amor pelo próximo.
Mas em quarto lugar, a obstinação do filho teimoso diminui a produtividade dele. Olha o verso 4, 5 e 6. O Senhor respondeu: Jonas, você tem alguma razão para essa fúria? Deus é generoso. O que você faz quando alguém grita com ira na sua cara? A vontade que me dá é de catar no colarinho e falar assim: você sabe com quem você está falando? Aí Deus: Jonas, você tem razão para essa fúria, Jonas? Olha o que Jonas faz. Capítulo 4, versículo 5. Jonas saiu. Jonas saiu. Você consegue ver Jonas se levantando, virando as costas para Deus? Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Foi lá para longe. Para de gritar com Deus, mas quando vira as costas, como que dizendo: eu não quero conversa com o Senhor agora. Dá licença. Jonas. Então ele saiu e sentou-se. Olha a produtividade desse homem. Tanta gente podendo fazer tanto para o reino de Deus, irmãos. Tanta gente podendo dar tanto para Deus, mas está ressentida, está irada. Sai da presença de Deus, sai da comunhão da igreja, se assenta e fica de longe olhando. O diabo dá gargalhada com isso. Ah, não vai ser do meu jeito? Não é do jeito... Dá licença, eu não quero conversa agora. Senta e some. Outra coisa, o texto diz que quando ele saiu e se assentou, ele construiu para si um abrigo e sentou-se à sombra e esperou para ver o que aconteceria na cidade, ou com a cidade. Então agora ele está gastando toda a energia dele, todo o potencial dele, em vez de ir para o reino, para o bem dele. Já que ele estava a leste da cidade, o sol era muito quente, ele precisava de uma cabana, de uma barraca. Então a produtividade dele agora é canalizada para o bem-estar dele. Tanto crente assim, gastando tempo, se olha de longe, está ocupado, está lá, olha, está construindo uma tenda. Deve ser uma tenda de intercessão, que nada. É uma tenda de maldição mesmo, para ele ficar lá de cima orando o contrário, lá de cima falando que Deus mande fogo aí lá embaixo. Então, Jonas saiu, se sentou, Jonas construiu um abrigo, sentou-se à sua sombra. Eu gosto dessas expressões do livro, sentou-se à sua sombra. Não é a sombra do onipotente, porque quem senta à sombra do onipotente, esse descansa. Mas quem senta sob a sua sombra, continua com desgosto e ira. Ai, Deus é tremendo. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas. Ah, Jonas, você quer um telhado? Deixa eu te dar um. Você montou com esses toldos aí, esse plástico que te esquenta a sua cabeça? Deixa eu te dar um negócio melhor. Para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor. Gente, olha o que Deus está fazendo. Deus está dando uma tenda para Jonas, para livrar Jonas do calor. Deus sabia que se Jonas ficasse ali daquele jeito, ele morria. E Jonas faz crescer, Deus faz crescer a planta, o que deu grande alegria a Jonas. É a única vez no livro em que Jonas está grandemente alegre. Sabe quando? Ele está grandemente alegre quando ele descobre que agora sim Deus estava dando a ele sombra e água fresca. É aquele crente que diz que Deus é bom só quando dá sombra para ele. Mas quando Deus está salvando pecadores, quando Deus está transformando cidades e nações, ele está emburrado. Ele está fazendo um puxadinho para ele, pagando para ver se Deus agiria para fazer o gosto dele. Gente, quanta capacidade, quanta produtividade desperdiçada por Jonas. É a obstinação do filho teimoso que diminui a produtividade. Em quarto lugar, a obstinação do filho teimoso que distorce a sua perspectiva. Olha só, o texto no verso 7 diz que Deus mandou uma lagarta atacar a planta, e a planta secou.
Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, o sol bateu na cabeça de Jonas ao ponto de ele quase desmaiar. Eu fico rindo, Deus tem humor, gente. Aí ele vira para Deus: para mim seria melhor morrer do que viver. Cala a boca, Jonas, você não está aprendendo. E Deus disse a Jonas: Jonas, você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: sim, eu tenho, e estou furioso ao ponto de quase de querer morrer. Se eu não sirvo para o Senhor do jeito que eu sou, então me leve. Você já viu o crente dizer isso? Oh, que Deus te livre dessa blasfêmia, porque Jonas está dizendo isso. Ah é? Se eu não sirvo para o Senhor do jeito que eu sou, então me leve, Deus, eu não quero mais viver. Mas Deus lhe disse: Jonas, você tem pena dessa planta, embora não tenha plantado, nem tenha feito ela crescer, ela nasceu numa noite, e numa noite morreu. Mas Nínive tem 120.000 pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Jonas está mais preocupado com coisas do que com gente. Jonas está mais preocupado com o conforto dele do que com o cumprimento da grande comissão, meu povo. Que tristeza! O filho teimoso distorce a sua perspectiva. A perspectiva não era mais o reino, a perspectiva não era mais Deus, a perspectiva não era mais graça e compaixão sobre o pecador. A perspectiva era que Jonas não tinha mais uma sombra para ficar debaixo dela, lançando maldição sobre Nínive. Que tristeza! Como é que Deus responde? Rapidinho, vamos ver? Como é que Deus responde? Como é que esse pai amoroso responde? Em primeiro lugar, olha a paciência do pai. Tem paciência em Deus. O pai olha para o filho e vê esse filho escravo das paixões dele. 3 vezes ele diz a Deus: eu quero morrer, eu quero morrer, eu quero morrer. Escravo das paixões, sem paz, propósitos desviados, produtividade zero, perspectivas distorcidas. O que você faz com um filho desse? Você interna ele numa clínica? Você dá uns tapas nele? Olha o que Deus faz. A paciência desse pai. Deus dialoga, versículo 4. Aí Deus faz o seguinte: Deus, ele não pesa a mão sobre o profeta. Deus faz crescer uma planta, verso 6. E aí quando Deus percebe que Jonas estava idolatrando essa planta, muito alegre com a planta, Deus faz morrer a planta. Deus expõe Jonas ao sol, versículo 8. Deus dialoga, versículo 9, Deus confronta com verdades. É o amor, é a paciência do pai fazendo Jonas cair em si, usando as circunstâncias, dando na hora que precisa dar, tomando na hora que tem que tomar. Porque muitos pais teriam pensado assim: eu fazer uma sombra para Jonas, que ele se dane com essa sombra dele, já que ele quer viver. Mas Deus faz. Mas a hora que Deus descobre que ele está amando demais essa sombra, Deus vai lá e pega de volta. Vem cá, senão eu te perco, e eu não posso perder você para uma planta. A paciência de Deus é tremenda, gente. Em segundo lugar, a proteção de Deus. A proteção de Deus. Quando Jonas fez para si um guarda-sol e Deus percebeu que esse guarda-sol seria insuficiente, Deus foi lá e deu uma proteção. Quando Deus percebeu que Jonas abraçou essa proteção como um ídolo, Deus foi lá e tirou. E quando Deus percebeu que Jonas não calava, Deus falou: Jonas, será que eu não posso salvar essa cidade, Jonas? Aí sabe o que aconteceu? Jonas ficou calado. Quem tem a palavra final no livro não é Jonas, você notou isso? E aí vem o perdão de Deus. Então vem a paciência, vem a proteção enquanto o filho está irado, está descontente, está seguindo um caminho de morte. Deus está aqui cuidando, tratando, zelando, sem conivência.
E aí Deus pergunta, Jonas responde: sim, eu quero, sim, eu mereço, sim, eu quero morrer se o Senhor não me der, se o Senhor não gosta de mim, me mata. Aí Deus pergunta de novo, ele: sim, sim, sim. Verso 4, você tem alguma razão para essa fúria? Sim. Verso 9, você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Sim. Versículos 10 e 11, você tem pena da planta, embora não tenha podado, não tenha plantado, não tenha podado, não tenha cuidado, ela nasceu num dia, morreu no outro, eu não deveria ter pena da grande cidade de Nínive? Aí Jonas fica em silêncio. Quem cala consente. Eu acho que nessa hora passou um filme na cabeça de Jonas. Quando eu fugi para Tarsis, quando eu me afundei, Deus me resgatou. Quando eu quase morri de insolação, Deus cuidou de mim. Se eu mereço, Nínive também merece. E aí sabe o que aconteceu? Jonas foi perdoado. Porque quem é perdoado no livro de Jonas não é só Nínive não. O profeta também. O profeta também. Irmãos, pode ser que você, nascido e criado em igreja, precise do perdão de Deus. Vive correndo de Deus ou vive correndo na frente de Deus. Tenta se esconder de Deus ou passa na frente de Deus. Vive teimando, resmungando, pedindo para si a morte, emburrado. Ou gosta de mim do jeito que eu sou, ou eu sumo. Ou gosta de mim do jeito que eu sou, ou me leve. E aí vem Deus com cuidado, com paciência, com proteção, dizendo: você tem razão de estar querendo isso. Então nessa manhã Deus deve estar dizendo para você o seguinte: arrependa-se. Eu concluo o livro de Jonas dizendo que, se nós poderíamos resumir Jonas em uma palavra, o livro inteiro de Jonas, no título de Jonas, escreva a seguinte palavra: compaixão. Deus tem compaixão de Nínive e Deus tem compaixão de Jonas. O livro de Jonas termina com Deus fazendo uma pergunta, porque o silêncio de Jonas é o pedido de perdão a Deus. E a pergunta de Jonas, ou feita a Jonas, é a pergunta que Deus sempre faz a nós: será que compensa ou tem razão você continuar nesse ressentimento? Então eu quero lançar alguns desafios. Em primeiro lugar, Jonas nos ensina a evangelizar, falar do amor de Deus. Jonas nos ensina a discipular, trazer as pessoas para perto da gente, para a gente ensiná-las os caminhos de Cristo. O livro de Jonas, e quem está sendo discipulado aqui é Jonas a propósito, Deus trazendo ele para perto dele toda hora: vem cá meu filho, vem cá meu discípulo, vem aqui. Serviço, Deus servindo Jonas, Deus serve Jonas mandando um peixe, Deus serve Jonas construindo ou plantando uma planta, Deus serve Jonas quando tira a planta, é Deus servindo, é Deus nos ensinando a servir. Jonas nos ensina a orar, e Jonas nos ensina a perdoar. Então nessa manhã eu digo a você: não relute, reverbere a graça e a compaixão de Deus. Feche seus olhos e ore comigo. Ó Deus, em nome de Jesus eu te peço que não haja entre nós Jonas, ou não o Jonas que correu do Senhor, que correu na frente do Senhor, mas que haja sim entre nós o Jonas que correu com o Senhor, que correu para o colo do Senhor. O Jonas que no final, depois de tudo dito e feito, se calou diante da soberania de Deus e disse: misericórdia de mim. Eu agi como um tolo até aqui. Ó Deus, que haja entre nós homens e mulheres de fé, de esperança e de amor. Homens e mulheres que provaram e que agora repartem a compaixão. Que sejamos conhecidos como uma igreja doce, compassiva, que conhece seus planos, que se regozija com eles,
custe o que nos custar. Ó Deus, para nós alcançarmos Nínive, Campinas, Goiânia, Brasil e o mundo, nós precisamos aprender as lições que Jonas aprendeu. Promova em nós cura, Pai. Que nós possamos nos calar diante do Senhor, aprendendo que é melhor ouvir e obedecer do que pagar o preço pela escravidão das paixões, pela falta de paz, pela perda das perspectivas e de propósitos. Ó Deus, se há entre nós alguém que, como Jonas, esteja correndo ou adiante do Senhor, que o Senhor traga de volta agora, hoje, nesse momento, que caia em si. No nome de Jesus oramos. Amém. Deus abençoe você com graça e paz. E eu te vejo à noite, tá bom? Gaste alguns instantes orando silenciosamente.